Após um longo e suspeitíssimo desaparecimento, finalmente o Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro, foi descoberto. A revista Veja encontrou o ex-motorista, ex-segurança, ex-tudo do Flávio Bolsonaro, o Pimpolho 01 do Capetão, e deu capa, deu destaque, né? A reportagem dá detalhes sobre como vive hoje o Fabrício Queiroz. Ele está residindo no Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo, da capital paulista, sendo atendido, está fazendo um tratamento no Hospital Albert Einstein, né, que é um dos mais caros do país, né, e segue lá sem falar muita coisa, né. A descoberta da Veja deve ter causado ciúme no Sérgio Moro, né, inveja no Sérgio Moro, né, o superministro da Justiça, que está virando bagaço no laranjal do Bolsonaro, né. Afinal de contas, a Polícia Federal, sob seu comando, não tinha descoberto o Fabrício e os jornalistas descobriram. Isso é uma brincadeirinha. Fabrício Queiroz estava desaparecido há vários meses, né? Ele chegou até a se levantar a suspeita se ele ainda estava vivo, né? Quem levantou a suspeita foi o deputado pornô Alexandre Frota, que recentemente foi expulso do PSL, o Partido Só de Laranjas, né, como é chamado carinhosamente, e rompeu relações com as milícias bolsonaristas, né? O Frota, num discurso da tribuna da Câmara Federal, chegou a sugerir que o Fabrício Queiroz poderia ter sido assassinado. Ele perguntou, discurso, cadê o Queiroz? Onde está enterrado o Queiroz? Né? Bravo. Sem ser incomodado pela justiça, pela Polícia Federal e mesmo pela mídia falsamente moralista, o miliciano do clã Bolsonaro permanecia sem dar esclarecimentos sobre as suas movimentações financeiras atípicas, segundo um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é um órgão do governo ligado ao Ministério da Economia, né? Ex-Ministério da Fazenda, né? Ele estava desaparecido e ninguém conseguia explicar essas movimentações financeiras atípicas, né? Em fevereiro, né, ele mesmo havia, por escrito, não aparecendo, né, por escrito, um depoimento enviado para o Ministério Público de São Paulo, confessado parte do crime. Ele dizia que essas movimentações atípicas decorriam de que ele ficava com parte dos salários dos funcionários do gabinete do Flávio Queiroz, do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Isso é crime, né? É uma maracutaia, né, criminosa, né? Numa jogada marota, no entanto, o Fabrício jurou que o então deputado estadual desconhecia essas operações irregulares. O MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, não acreditou muito nessa conversa e entrou até com um pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro, o 01 do Capetão, do Fabrício Queiroz e de vários outros laranjas do gabinete, empresários e tal. O órgão chegou a falar em indícios de organização criminosa no gabinete do filho do presidente, né? Em abril, a Justiça do Rio autorizou esse procedimento, o procedimento da quebra de sigilo fiscal e bancário. Interessante é que em junho, alegando que o uso desses dados seria irregular, né, o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro, né, decidiu suspender esse procedimento, decidiu suspender a quebra de sigilo fiscal e bancário, né? No meio dessa balbúrdia que o Queiroz estava desaparecido, né? Ele foi descoberto, então, agora pela revista Veja, né, com uma capa, né? E a sua descoberta deve gerar mais dúvidas ainda. Não esclareceu as anteriores, agora vai gerar mais dúvidas ainda, né? Uma dúvida, por exemplo, como que um ex-policial aposentado que morava no subúrbio do Rio de Janeiro reside atualmente no luxuoso bairro do Morumbi? Quem custeia isso? Outra dúvida que vai pintar: quem paga o tratamento dele no Hospital Albert Einstein? É um tratamento que todo brasileiro merecia, né? Não estou criticando o tratamento não, só estou... Quem paga, né? O advogado de defesa
o Paulo Klein, um sujeito chamado Paulo Klein, garante que as despesas médicas estão sendo pagas com recursos próprios e, quando possível, com o plano de saúde dele. Mas só a cirurgia que ele fez para tratar do câncer de colo em janeiro passado custou 136 mil reais, 136,6, 136.600 mil reais. Já quanto à residência, o advogado disse desconhecer a localização ou saber quem paga e quanto custa o imóvel. Estranhíssimo. O homem de confiança do clã Bolsonaro, ele se gabava, ele era amigo de pescaria do capitão. Tem fotos, inclusive, dos dois juntos, bem juntinhos e tal. Fabrício Queiroz é uma bomba ambulante, é um arquivo vivo, né? É um sujeito perigoso, né? Ele deve despertar, agora que ele foi descoberto, ele deve despertar calafrios no laranjal bolsonariano. Se esse homem falar o que ocorreu, vai gerar problema, né? Por exemplo, ele tem que explicar, entre outras coisas, um suspeito cheque de 24 mil reais para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que inclusive já foi apelidada carinhosamente de Micheque. O que era essa grana? Ele tem que esclarecer a ligação dele com as milícias do Rio de Janeiro. Ele pode ser um elo do clã Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Ele tem que esclarecer isso. Ele tem que esclarecer como que ele teve uma movimentação atípica de 1,2 milhões em sua conta. São coisas... Ele vai ter que explicar muita coisa. Né? Com tanta história para contar, o Queiroz, que agora não dá mais para falar, cadê o Queiroz? Acharam o Queiroz? Né? O Queiroz é um sujeito perigoso, né? Ele sabe do valor que ele tem, mas ele sabe também dos riscos que ele corre. E ele vai deixando seus recadinhos, né? Logo depois da reportagem da Veja, a revista Época o procurou e ele só respondeu por Zap, pelo WhatsApp, e já deixou um recado emblemático, né? Segundo aqui cito a notinha da revista Época, né? Ele disse o seguinte, a notinha diz o seguinte: desde que passou a ser investigado por peculato e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, ex-segurança do Flávio Bolsonaro, fez questão de sumir do radar. Em tratamento para o câncer, ele foi agora descoberto pela revista Veja no Hospital Albert Einstein. Em conversa por áudio via WhatsApp obtida pela Época, ele lamentou ter sido abandonado por algumas pessoas de sua confiança. Ele escreveu: eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar. Ai, ai, ai. Esse rapaz que se cuide.